Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 4 da Light Novel de Overlord, Os Heróis Lizardmen. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 4, Os Heróis Lizardman. Capítulo 4, O Alvorecer do Desespero. Saiam daí, rápido! Gritou Chazuril. Vários Lizardmen já haviam colapsado. Os Lizardmen guerreiros que ainda podiam se mover trabalharam juntos para soltar seus amigos caídos do pântano congelado. Os Lizardmen que haviam colapsado estavam medrosamente pálidos e tremiam incontrolavelmente. Talvez o frio tenha roubado sua vitalidade. Anne já, vou dar uma olhada. Com o Frostpain na mão, Zariuzu não seria afetado pelos efeitos de um frio desse nível. Não, não vá. Por que não? Sinto que eles devem fazer algo. Eu a proíbo de deixar este lugar. Preste atenção no que eles fazem. Você viajou pelo mundo e acumulou todo tipo de conhecimento. Você é o único que pode lidar com essa tarefa. Os olhos de Chazuril deixaram Zariuzu e ele falou com os guerreiros ao seu redor. Vou lançar uma magia para proteger vocês do frio, Protection Energy, Ice. Diga a todos na aldeia para não tocar no gelo. Vou te ajudar, obrigado. Cruz, cuide de alguns por mim. Kyurus que estiverem em estado crítico. Cruz e Chazuril começaram a lançar magias nos Lizardmen já salvos. Zariuzu permaneceu em cima do muro de terra, seu olhar atento concentrou-se na formação inimiga e em cada movimento que faziam. Ele precisava executar a missão que seu irmão mais velho lhe havia confiado. O Zemberu, que havia escalado ao lado dele, observou vagarosamente as forças inimigas. Não precisa ficar com essa cara séria. É o jeito do seu irmão, não? Ele confia em você, sabe como é. Mesmo se deixar passar algo, ele não vai brigar. O tom relaxado de Zemberu ajudou a refrescar a cabeça de Zariuzu. Muito parecido com o que haviam feito na batalha com o Elder Lich, eles podiam dividir o fardo entre si e trabalhar juntos enquanto ele supervisionava tudo. Zariuzu olhou em volta e notou que os guerreiros estavam subindo no muro de terra para observar o inimigo. De fato, ele não estava lutando sozinho, mas com todos. Parece que aquela força avassaladora, aquela magia o havia deixado perturbado. Zariuzu exalou, como se quisesse expulsar o ar impuro acumulado dentro de si. Desculpa, nada para se desculpar, certo? Que bom que está aqui, Zemberu. Ah, mas não vá esperando grandes coisas se for trabalho intelectual. Seus olhos se encontraram e eles riram. Então voltaram sua atenção para o inimigo. Mas caramba, aqueles monstros são da pesada sim, estão em um nível completamente diferente. O Rei da Morte, arrogante e majestoso, contemplava Zariuzu e a aldeia Lizardman, como governante deste mundo e de além-mundos. O que parecia ser um objeto minúsculo à distância parecia ter se expandido para dezenas de vezes seu tamanho real. Aquele lá deve ser o Supremo que tanto falam. Provavelmente. Espero que ele seja o único capaz de congelar um lago com magia assim eu também. A gente não deve passar de formiguinhas para um cara desses. Droga, mais que droga. Todo mundo aqui não passa de merda para ele. Olha lá. Eles começaram a fazer algo. O Magic Caster que havia congelado o lago levantou a mão que não segurava um cajado e acenou para a aldeia. Ele deve estar dando uma ordem. Os instintos de Zariuzu foram ativados. No momento seguinte, seus instintos foram validados de uma forma horrível. Oin! Vozes assim vieram de todos os lugares da aldeia. O quê? É aquilo? Mas que porra é aquilo? Zariuzu pensara que não podia mais se surpreender, mas depois de ver o que estava diante dele, não pôde deixar de gritar em resposta. Diante de seus olhos havia uma enorme estátua de pedra, com um par de braços e pernas. Seu tórax robusto e semelhante a uma muralha pulsava com luz vermelha, como um batimento cardíaco. Seus membros eram largos e grossos, e parecia quase fofo. Bem, teria sido, se não tivesse mais de 30 metros de altura. Esta enorme estátua de pedra apareceu de repente da floresta. Chamar de ilusão seria uma mentira para aceitar a dura realidade. A estátua moveu-se lentamente, e retirou um cubo gigantesco de rocha do nada. E então a arremessou. Zariuzu, reflexivamente, protegeu os olhos. A morte instantânea aguardava qualquer um que fosse atingido por aquela imensa rocha. A terra estremeceu e um estrondo tremendo assaltou Zariuzu naquele mundo de escuridão. A parede de terra tremeu violentamente. Depois disso, ouviu-se o som da chuva pesada da areia e detritos que haviam sido lançados acima caíram de volta à terra. Foi acompanhado por gritos de surpresa de toda a aldeia. Eles estavam preparados para morrer, mas não estavam preparados para esse terror inimaginável. A chocante lição de agora fez até mesmo os veteranos da batalha de ontem gritarem como crianças. Zariuzu deu um suspiro de alívio quando percebeu que ainda estava vivo. Quando ele nervosamente abriu os olhos, viu o exército dos Undiads em movimento, e percebeu que a gigantesca estátua não era mais vista. A enorme rocha agora estava entre as contrapartes. As tropas Undiads se aproximaram da rocha, e então se ajoelharam depois de levantarem seus escudos como se quisessem bloquear o céu. Os outros Seletons pularam sobre os escudos, depois de manterem o equilíbrio com agilidade, ergueram os escudos também. No momento em que Zariuzu percebeu o que o inimigo estava fazendo, ele tremeu dos pés à cabeça, como se tivesse sido atingido por um raio. Não me diga que, degraus, estão usando um exército lendário como degraus. Os Seletons se aproximaram da rocha gigante com velocidade surpreendente,
e então a escadaria formada pelo exército de Undiades finalmente tomou forma. Então, os outros soldados Undiades fizeram o seu movimento. Eles pareciam mais refinados do que os seletons de antes, e havia cerca de 100 deles. Eles seguravam lanças com bandeiras anexadas, do tipo que lanceiros podiam carregar. O tecido vermelho brilhante suas bandeiras era bordado com o mesmo brasão. Suas capas ondulavam ao vento. Esses Undiades marcharam sobre o pântano com uma coordenação imaculada. Eles esmagavam o gelo sob seus pés enquanto avançavam em silêncio. Então, outro grupo de seletons marchou sobre o pântano com os mesmos movimentos fluidos, tendo cuidado de manter o espaçamento adequado do primeiro grupo. Então cruzaram as lanças com as dos guerreiros do lado oposto. As lanças cruzadas formavam uma passagem que levava à enorme rocha. Uma procissão real? Zemberu estava certo. O Magic Caster da Morte percorreu o caminho feito pelos Undiades. As silhuetas de várias pessoas eram visíveis por trás dele. Ninguém notou a chegada deles. Apenas o mover da cabeça do Magic Caster já mostrava um poder insondável. Ele estava vestido com um manto negro que parecia ser feito da própria escuridão, e um brilho de ébano emanava do cajado que carregava. Esse brilho se moldava em faces atormentadas de seres humanos, que se dissolviam desaparecendo em nada. Sob o capuz de seu manto havia um rosto esquelético, e dentro de suas órbitas vazias, dançavam pontos de luz vermelhas e bruxuleantes. Ele estava adornado com inúmeros itens de joias mágicas, os quais estavam além da compreensão de Zariuzu. Ele andava a passos largos com o ar de um monarca. Uma mulher de pele clara seguia atrás do Rei da Morte. Ela se parecia com uma humana, mas ela diferia em um aspecto fundamental: asas em sua cintura. Ela é um demônio. Demônios. Haviam diabos que destruíam com força bruta e espíritos malignos que corrompiam com o intelecto. Todas essas variantes eram conhecidas coletivamente como demônios. Diziam que eram monstros de crueldade e malícia lendárias, que existiam para destruir todos os seres de boa índole. Seus nomes eram Agouro de Mal. Zariuzu tinha ouvido falar de demônios durante suas viagens. Ele tinha ouvido falar de sua natureza assustadora. Aparentemente, 200 anos atrás, existiu um monstro que era um rei dos demônios, ficou conhecido como Deus Demônio, que reuniu demônios sob sua bandeira e quase destruiu o mundo. O Deus Demônio foi finalmente derrotado pelos 13 heróis, e os vestígios dessa batalha ainda podem ser vistos até hoje. Se os Undiades fossem os monstros que odiavam os vivos, então os demônios eram monstros que queriam fazer os vivos sofrerem. Por trás do demônio havia um par de gêmeos elfos negro, e depois uma garota de cabelos prateados. Além dela havia um monstro de aparência sinistra que flutuava no ar, e finalmente, um ser de cauda que se assemelhava a um humano. O monstro assustador por si só não parecia muito forte, mas a ponta da cauda dos Lizarmen começou a tremer apenas por olhar para cada um deles. Seus instintos primitivos gritavam para fugirem o mais rápido possível. O grupo avançou em silêncio, passando sob as lanças e bandeiras, subindo as escadas que conduziam até a imensa rocha. Eles pisaram os soldados Undiades sem qualquer hesitação, parecendo reis e rainhas no topo da enorme rocha. O Rei da Morte acenou com a mão. Em um instante, um trono alto e luxuoso que brilhava com uma luz negra apareceu, e o Rei da Morte sentou-se prontamente sobre ele. Atrás deles, as pessoas que pareciam ser seus confidentes formaram uma fila, olhando para a aldeia como se estivessem esperando alguma coisa. No entanto, eles não fizeram nada além disso. O que estava acontecendo? Vários Lizarmen olharam desconfortáveis um para o outro, e no final eles finalmente decidiram deixar os mais sábios de seus membros falarem. Ah, o que vamos fazer agora, Zariuzu-san? Preparar para fugir? A voz estava totalmente desprovida de espírito de luta. A cauda caída falou as palavras que estavam em seu coração. Não, não há necessidade. Lembre-se do Elder Liege de antes. Esse Magic Caster ultrapassa, e muito, aquele Elder Liege, então deve ser brincadeira de criança ele nos matar a essa distância. Tenho certeza que ele vai dizer alguma coisa. A aparência de compreensão surgiu nos rostos dos Lizarmen. Depois disso, os olhos de Zariuzu estavam firmemente fixos no grupo diante deles. Ele era como um camponês olhando para seu rei, enquanto examinava incessantemente os monstros no topo daquela enorme rocha. Ele não queria deixar nada passar despercebido. Agora que estavam bem mais perto, ele poderia examiná-los em detalhe, até mesmo a direção para onde olhavam. Aquele Rei da Morte os olhava nos olhos? Os elfos negros não pareciam particularmente hostis. A garota de cabelos prateados tinha um sorriso de escárnio no rosto. A expressão gentil da demonia era paradoxalmente arrepiante. A expressão do monstro assustador era ilegível. Já os olhos do homem de cauda estavam desprovidos de qualquer emoção. Depois que eles estudaram um ao outro por um tempo, o Rei da Morte mais uma vez levantou até a altura do peito. Vários Lizarmen agitaram as caudas violentamente ao notarem. Não tenham medo. Não nos envergonhe diante de nossos oponentes. As críticas afiadas de Zariuzu levaram todos os Lizarmen a se endireitarem e estufarem seus peitos. Várias nuvens negras apareceram diante do Rei da Morte, 20 no total. Elas giravam sem parar, crescendo cada vez mais, até formarem uma única nuvem de névoa negra com cerca de 150 centímetros. Logo, inúmeros rostos assustadores apareceram em suas superfícies. Isso é, Zariuzu recordou os monstros que vieram para as aldeias como mensageiros, as criaturas Undiades que ele tinha visto durante suas viagens.
Cruz já havia explicado isso anteriormente, mas era muito difícil ferir monstros incorpóreos sem a ajuda de armas encantadas, armas feitas de metais especiais, magia ou artes marciais específicas. Mesmo juntando todas as tribos Lizarmen, elas teriam apenas algumas armas mágicas. Em outras palavras, apenas derrotar essa coisa já seria muito desafiador. Como enfrentar um inimigo poderia conjurar casualmente 20 desses monstros com um acenar de sua mão? Então, quando falam em controla a morte, é disso que estão falando. Nosso inimigo é um monstro incrivelmente poderoso, alguém a quem o poderoso Elder jurou lealdade. Zariuzu pensou desanimado. O Rei da Morte murmurou algo, e então estendeu a mão, como se estivesse ordenando um ataque. Os monstros voaram para cercar a aldeia, e começaram a recitar em uníssono. Nós, por meio deste, retransmitimos a vontade do Ser Supremo. O Ser Supremo solicita um diálogo. Despache seus representantes imediatamente, qualquer atraso só irá incorrer na ira do Ser Supremo. Depois do monólogo, os undeados incorpóreos retornaram ao lado de seu mestre. Que? Não me diga, foi só para isso? Zariuzu perguntou com um olhar estúpido no rosto. Ele enviou undeados tão poderosos como meros mensageiros? No entanto, a coisa mais inacreditável foi o que veio a seguir. Depois de receber instruções do governante da morte, a garota de cabelos prateados atrás dele bateu palmas com força. Com aquele aplauso todos aqueles undeados foram aniquilados. Que? Zariuzu não conseguiu conter seu grito de choque. Aqueles monstros convocados não foram banidos, mas destruídos. Clérigos eram capazes de destruir undeados. Porém, apenas conseguir bani-los já era bem difícil. Se um clérigo fosse suficientemente poderoso, não só podia os banir, mas também os destruir. No entanto, em muitos de uma só vez exigiria muito poder. Em outras palavras, a moça de cabelos prateados era uma serva tão poderosa quanto o Rei da Morte. Sendo esse o caso, as pessoas ao lado dela poderiam ser igualmente pujantes. Ahaha, Zariuzu não pôde deixar de rir. Isso era apenas esperado. O que mais ele poderia fazer se não rir? Eles eram muito mais poderosos. Irmão, a Anne já. Zariuzu olhou para baixo em resposta ao chamado, e viu que Chazuriel e Cruz estavam ao sopé do muro. Os dois subiram na parede de terra e juntos olharam para o Magic Caster. Cruz se forçou no espaço entre Zariuzu e Zemberu, quase fazendo Zemberu cair. No entanto, ele não deu bola. Aquele é o general inimigo? Parece tão poderoso que só de olhar já fico arrepiado. Ele lembra um pouco aquele Elder que você derrotou. Mas não há como comparar a força um do outro, é muito além. Anne já, acabaram o que estava fazendo? Mou, a maior parte. Cruz e eu esgotamos nossa mana. E depois de ouvir os mensageiros, sentimos que seria melhor dar prioridade nisso. Mas falando daqueles mensageiros, Zariuzu, estaria disposto a vir comigo? Zariuzu olhou em silêncio para Chazuriel, e depois assentiu profundamente. Chazuriel pareceu brevemente desconfortável, mas retomou sua expressão habitual imediatamente, tão rapidamente que ninguém percebeu que ele já havia olhado daquele jeito. Eu sinto muito, não se preocupe, Anne já. Chazuriel saltou do muro de terra com esse pedido de desculpas, aterrissando na lama congelada da margem. Então vamos, tenha cuidado. Zariuzu abraçou Cruz com força, e então ele pulou no pântano. Zariuzu e Chazuriel pisaram na fina camada de gelo. Depois de deixar o portão principal, Zariuzu pôde sentir a comitiva do Rei da Morte os encarando, era como se seus olhares exercessem uma pressão física tangível. Ele também podia sentir os olhares inquietos atrás dele, e o mais preocupado deles provavelmente pertencia a Cruz. Zariuzu lutou contra o desejo de ficar com ela. Só então Chazuriel falou. Eu sinto muito, porque Anne já. Se as negociações derem errado, podem nos matar como exemplo. Zariuzu estava preparado para isso. Foi por isso que ele abraçou Cruz com força antes de ir. Só de ver esses números, eu mesmo não deixaria que você viesse sozinho, Anne já. Se apenas uma pessoa fosse, é bem capaz que pensariam que somos pretensiosos. Zariuzu era um indivíduo famoso entre os Lizarmen, um sujeito ideal para negociações. Contudo, ele era um viajante e sua morte não prejudicaria os Lizarmen como um todo. Deste ponto de vista, não haveria arrependimento se ele morresse. Mesmo se um herói morresse, a tribo ainda poderia continuar lutando enquanto houvesse outros chefes por perto. No pior dos casos, havia a possibilidade de perder a Frostpain. Sem isso, eles seriam incapazes de resistir ao frio do lago. Os dois caminharam em silêncio, cada passo os levava para mais perto da morte. Eles alcançaram a escadaria de undeados que conduzia ao trono e elevaram suas vozes. Se o trono tivesse sido colocado mais para trás, talvez eles pudessem subir, mas dado que estava situado na borda da rocha, provavelmente significava que eles não queriam deixar os Lizarmen subirem. Afinal de contas, os reis tinham que ter uma vantagem de comando. Não havia tal regra entre os Lizarmen, mas muitas espécies tinham a prática comum de seres superiores negligenciando os inferiores. É claro que isso seria muito rude se tivessem vindo apenas para dialogar. Em outras palavras, dialogar era apenas um nome bonito. Não havia intenção de falar com eles em pé de igualdade. Em vez disso, na verdade, esperar tratamento seria atestar ignorância. Zariuzu e os outros poderiam ter vencido a batalha anterior, mas depois de ver o conjunto de seres acima, sobre a imensa rocha, até mesmo eles seriam forçados a concluir que sua vitória anterior não tinha qualquer significado. Não passou de brincadeira de criança. Estamos aqui. Eu sou Chazuriel Shasha, representante dos Lizarmen. Ao meu lado está o maior herói dos Lizarmen. Eu sou Zariuzu Shasha.
Mesmo assim, não havia lisonja em suas vozes estridentes. Eles sabiam que foi um gesto tolo, mas tinham sido as últimas gotas de dignidade que possuíam. A batalha anterior poderia ter sido uma demonstração secundária aos olhos de seus oponentes, mas eles não podiam abandonar o orgulho dos guerreiros que haviam perecido em campo de batalha. Não houve resposta. O Rei da Morte simplesmente moveu a cabeça para olhá-los do alto do trono, olhando-os sem nenhuma reserva. Não havia sinal de que ele faria qualquer coisa. Quem os respondeu foi a demonia de asas negras. Nosso mestre sente que não adotaram uma postura de escuta suficientemente respeitosa. O quê? Depois de ouvir suas vozes cheias de dúvidas, ela falou para o ser de cauda que parecia um homem humano. Demiurge, ajoelhem-se. Zariuzu e Chazuriel de repente caíram de joelhos, suas cabeças afundaram no pântano. Pareceu um movimento perfeitamente natural para os espectadores. A lama esfriava seus corpos, e o gelo quebrado imediatamente congelou mais uma vez. Eles não aguentaram. Não importava o quanto tentassem, seus corpos não se moviam nem um centímetro. Era como se um par de mãos enormes e invisíveis estivesse pressionando-os, tirando a liberdade de seus corpos. Não resistam no instante em que a voz penetrava de novo em seus ouvidos. Zariuzu e Chazuriel sentiam como se seus corpos estivessem sob controle de outro cérebro, um órgão invasor que recebia ordens de outros e que seus corpos obedeciam sem hesitar. Depois de ver seus corpos impotentes ajoelhados pateticamente na lama, a demonia pareceu bastante satisfeita e relatou a seu mestre: Ain-sama, eles estão prontos para ouvi-lo. Obrigado, levantem a cabeça. Vocês têm permissão para levantar suas cabeças. Zariuzu e Chazuriel levantaram as cabeças, a única parte de seus corpos que podiam se mover, e ergueram os olhos como se estivessem desesperados para ver seu rei. Eu sou Ain-Zoal-Gon, mestre da grande tumba de Nazarick. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer-lhes por me ajudarem a concluir meu experimento. Um experimento? Você matou nosso povo e ousa dizer que é um experimento. Seu ressentimento abanou as chamas da raiva em seu coração, mas ele resistiu. Afinal, agora não era hora de fazer cena. Bem, então direto ao ponto. Se submetam ao meu reinado. O Magic Caster Ains levantou a mão, silenciando Chazuriel, que estava prestes a falar. Chazuriel sabia que tentar falar agora não seria sábio, e só restou ficar de boca fechada. Entretanto, vocês derrotaram um de meus exércitos e não estão dispostos a ser governado por mim. Portanto, atacaremos novamente em 4 horas. Se puderem ganhar, jamais ousaria ir contra vocês de novo. De fato, os ressaciarei por todos os males e prejuízos que causei. Posso fazer uma pergunta? Está bem. Pergunte seus anseios, o senhor será o líder do ataque. Gondolno. A garota de cabelo prateado atrás dele franziu a testa, enquanto o sorriso da demonia ficou malévolo. Talvez elas estivessem descontentes com a adição do honorífico impróprio. Ainda assim, não fizeram nada fora do comum, possivelmente porque seu mestre não mencionou o assunto. Ains as ignorou e continuou falando: Não me intrometerei nisso. O atacante será um dos meus homens de confiança, e apenas ele. Se chama Cocitus. Quando Zariuzu ouviu isso, um profundo sentimento de desespero preencheu, como se fosse o fim do mundo. Se Ains atacasse com o exército, os Lizarmen poderiam ter uma chance de vitória. Em outras palavras, ele prolongaria um sofrimento que chamou de experimento. Talvez alguns pudessem escapar. E até mesmo uma escassa e fugaz chance de vitória. Mas curiosamente, ele não despacharia um exército. Apenas um soldado. Montaram um grande exército só para se mostrarem, e mesmo com isso tudo, apenas um os atacaria. A menos que fosse algum tipo de punição, as palavras de Ain significavam que ele estava absolutamente confiante na vitória. Alguém digno da confiança absoluta do poderosíssimo Rei da Morte. A conclusão que restara, concluía que o ser em questão era incrivelmente poderoso, a ponto dos Lizarmen não terem esperança de vitória. Escolhemos nos render, seria chato demais se render sem lutar. Lutem com tudo. Isso faria de nossa vitória algo mais saboroso. Ains interrompeu Chazuriel, impedindo-o de falar. Vai nos fazer de exemplo, seu desgraçado. Zariuzu o amaldiçoou por dentro. A realidade era que o forte usaria a morte para lavar a mancha da derrota. Em outras palavras, eles realizariam um sacrifício vivo. Isso seria uma demonstração de domínio absoluto, projetado para eliminar qualquer traço de rebelião dentro dos Lizarmen. É tudo o que tenho a dizer. Enfim, esperarei ansiosamente pelos eventos daqui 4 horas. Um momento, por favor. Este gelo vai derreter? Se eles ganhassem ou perdessem, seria muito difícil para os Lizarmen sobreviverem com um lago congelado. Ah, eu quase me esqueci. Ains respondeu casualmente e continuou. Eu apenas queria evitar manchar minhas vestes no pântano. Dissiparei a magia logo mais. O quê? Zariuzu e Chazuriel ficaram tão chocados que não conseguiram falar. Na verdade, eles se perguntaram se tinham entendido direito. Ele congelou o lago só porque não queria se sujar. Algo tão inacreditável que estava ficando cômico. Eles estavam indo contra alguém que poderia moldar o mundo a seus caprichos com o menor dos esforços. Eles estavam no caminho de uma entidade desse calibre. Zariuzu e Chazuriel sentiram um terror similar à vez que ficaram sozinhos quando crianças. Até breve, Lizarmen Gate, tendo dito suas palavras, Ains acenou com a mão, e um portal de escuridão apareceu na frente do trono. Ele então entrou na escuridão. Adeus, Lizarmen, tchauzinho, Lizarmen Sans. Até mais, Arinsu. Lizarmen, as 2 mulheres e um dos Elfo Negro, se despediram dos Lizarmen em um tom desinteressado antes de entrar na escuridão atrás de Ains.
Então, tchau tchau, se cuidem saxe tragal, o sepsegem meb matué. Eu também me despeço. O monstro assustador desapareceu na escuridão após a garota elfa negra. Estão livres agora. Bem, espero que nos entretenha, Lizarmen. Finalmente, o homem de cauda entrou na escuridão. Houve um som suave, e a força que prendia os dois desapareceu com ele. Zariuzu e Chazuriel permaneceram ajoelhados na lama, onde haviam sido abandonados, sem a força para se levantar. Eles nem prestavam atenção à dor contínua que vinha do frio congelante que entrava neles. Isso porque o choque que acabaram de sentir excedia em muito qualquer dor física. Desgraçados, essa frustração incaracterística de Chazuriel foi preenchida com uma mistura complexa de emoções. Vários chefes que haviam subido nos muros de terra para evitar o frio os deram boas-vindas. Não havia outros Lizarmen por perto. Eles provavelmente o fizeram porque estavam ansiosos para discutir assuntos em particular. Sentindo isso, Chazuriel decidiu não medir as palavras e disse-lhes os eventos do diálogo que não eram um diálogo. Não houve grande reação à sombria narração de Chazuriel, apenas uma leve surpresa. Provavelmente foi porque esperavam uma conclusão assim. Entendi. Mas o gelo vai derreter mesmo, né? Não vai dar para lutar pisando naquilo. Vai ficar bem. Ele disse que derreteria o gelo, foi isso que ganharam negociando? Chazuriel não respondeu à pergunta do chefe da tribo Smallfang, apenas sorriu. O chefe sabia o que isso significava e balançou a cabeça em resignação. Enquanto vocês estavam nas negociações, fomos olhar os arredores. E encontramos traços do inimigo nas margens do lago. Provavelmente tropas undeadas. Com toda certeza, já nos cercaram e aguardam ordens, inimigo. Não pense que nos deixar fugir, eles falaram sério sobre isso, também acho. Os 4 chefes que não participaram suspiraram profundamente. Provavelmente chegaram à conclusão de que seriam sacrifícios. Então, o que a gente faz? Mobilize todos os guerreiros Lizarmen, e, aqueles aqui presentes, Anne já. Pode permitir que apenas 5 participem? Disse Zariuzu olhando para a desnorteada cruz pelo canto do olho, era como se ele implorasse a todos os machos presentes. Se o objetivo do inimigo é demonstrar poder, não faz sentido exterminarem o nosso povo. Se for o caso, precisamos ter alguém capaz de liderar os Lizarmen sobreviventes. Se todos aqui morrerem, será um grande golpe no futuro dos Lizarmen. Ele tem razão. O que acha, Chazuriel? Zariuzu. Você está certo. Os 2 chefes olharam para Zariuzu e Cruz e assentiram. Parece bom. Eu aprovo isso. Depois de receber a aprovação de Zemberu, o último chefe, Chazuriel não conseguiu mais encontrar qualquer razão para negar o pedido de seu irmão mais novo. Então está decidido. Eu também pensei que alguém teria que permanecer vivo para liderar as tribos unidas. Cruz deve se sair bem com esse dever. Talvez o albinismo dela possa afetar seus deveres, mas seus poderes sacerdotais são insubstituíveis. Por favor, esperem, eu também quero lutar. Cruz gritou enquanto protestava contra sua exclusão neste momento. Até porque, se um de nós tiver que ficar para trás, não seria melhor se fosse o Chazuriel? Ele é o chefe que todos mais confiam. É precisamente por esse motivo que ele não pode. O inimigo quer nos amedrontar, nos tornar dóceis, para isso vai usar tudo que tiver. Então acha mesmo que eles poupariam um Lizarman capaz de inspirar a esperança de dias melhores? Creio que não, né? E também, a Cruz é a menos popular entre os chefes devido ao seu albinismo. Cruz ficou muda. Era um fato indiscutível que outros pensavam mal dela por causa de sua condição. Cruz sabia que não poderia convencer os outros e em vez disso virou-se para Zariuzu. Eu quero ir também. Quando você me chamou aqui, eu já aceitei meu destino. Por que inventa uma coisa dessas agora? Naquela época, eu pensei que todos nós poderíamos morrer, mas agora há uma chance de que um de nós possa viver. Só pode estar de brincadeira. O ar pareceu tremer, como se em resposta à raiva de Cruz. O som de tapas ressoou na parede de terra, enquanto a cauda de Cruz se debatia violentamente nas garras de suas emoções. Zariuzu, vá convencê-la. Vejo você em 4 horas. Chazuriel se afastou deixando esses dizeres palavras para trás. Então, houve o som de gelo rachando e salpicos de água. Os outros 3 chefes saltaram do muro de terra, seguindo atrás de Chazuriel. Zemberu acenou para os 2 que permaneceram enquanto saia. Depois de vê-los partir, Zariuzu virou-se para Cruz. Cruz, por favor, me entenda. Entender o quê? Você não pode perder. Se eu ajudasse com os meus poderes sacerdotais, poderíamos vencer. Quão vazias essas palavras soaram. Até mesmo Cruz não conseguiu acreditar no que acabará de dizer. Eu não quero que a fêmea que eu amo morra. Por favor, conceda o último desejo deste macho tolo. Cruz abraçou Zariuzu, com uma expressão de pesar no rosto. Você é muito egoísta. Eu sinto muito. Você vai morrer. Eu sei, de fato. As chances de sobrevivência eram muito pequenas. Não, ela poderia concluir que eram inexistentes. Você entra na minha vida em uma semana, me faz te amar, e agora quer que eu te veja morrer? Conhecer você foi a minha alegria e a minha perdição. Cruz abraçou Zariuzu com força, como se ela nunca quisesse deixá-lo ir. Zariuzu não podia falar. O que ele deveria dizer? O que ele poderia dizer? Sua mente girava em torno da mesma pergunta. Depois de algum tempo, Cruz levantou a cabeça, o rosto cheio de determinação. Uma onda de inquietação tomou conta de Zariuzu. Ele tinha a sensação de que Cruz insistiria em segui-lo. Então Cruz lançou um ultimato simples e vigoroso para Zariuzu. Me engravide, o quê? Agora.
E chegamos ao final do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. Até mais, pessoal!